Boa noite! Vamos lá, hoje mais uma live. Boa noite para vocês. Vamos lá, hoje mais uma live para a gente aprender um pouco mais sobre alfabetizar, como ensinar meus alunos. Boa noite, Clésia. Tudo bem com você? Alice, boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vindas. Boa noite, Anne. Seja bem-vinda. E aí, me diga, como vocês estão? De onde vocês estão falando? Tudo bem com vocês? Boa noite, Nanda. Isso, acho que é Nanda. Isso mesmo, Nanda. Boa noite, Alice. Como você está? De onde você está falando aí? Boa noite, Maria. Boa noite, Cate. Boa noite, Zanali. Recife, olha que maravilha, Mato Grosso, sejam bem-vindas, que bom, boa noite, Eugênia, seja bem-vinda, minha querida, sou de Jaguaraquara, Bahia, olha que legal, tá muito quente aí, Brasília começou quente, mas hoje aqui tá fresco, tá frio, tá assim um pouquinho nublado, temperatura mudando mesmo, sejam bem-vindas. Vamos lá, hoje mais uma live e o meu tema de hoje é como trabalhar a consciência fonológica nos seus alunos, isso aí, tá? Olá, sou professora Helena, trabalho há 25 anos em sala de aula, há 20 anos alfabetizando, isso aí, tá? Quero ajudar minha filha na alfabetização, ela tem 5 anos. Então, Alice, vamos aprender hoje sobre consciência fonológica, que é um dos princípios, tá? Pra gente alfabetizar. Tá? Uns precursores aí da alfabetização é a consciência fonológica. Aqui eu te ensino técnicas e estratégias para você levar seus alunos a ler e escrever textos em menos de 6 meses, tá? Se seu aluno tem mais de 6 anos aí, ó, com 6 meses, ele consegue ler e escrever textos. Isso aí, gente, eu faço isso todo ano, consigo, do meu jeito que eu trabalho, a gente consegue chegar a criança lendo e escrevendo em menos de 6 meses. Boa noite, que está chegando agora. Boa noite, Eliane, é? Isso mesmo, Iriane, boa noite, sejam bem-vindas. Então tá, vamos lá. Boa noite, Clécia. Então vamos lá. Como trabalhar a consciência fonológica nos seus alunos, tá? Para que eles possam ler e escrever textos em menos de 6 meses. Pois bem, antes de começar a falar sobre como fazer, como trabalhar, a gente vai o quê? Vai entender o que é consciência fonológica, né? Você sabia que tem estratégias certas para você trabalhar a consciência fonológica nos seus alunos? E com esse trabalho você facilita a aprendizagem dele de ler e escrever em menos de 6 meses? Isso aí, ele consegue ler e escrever texto em menos de 6 meses. Viu? É um jeito que a gente trabalha, um jeito que a gente... a didática, a estratégia que a gente utiliza com o aluno, ele consegue vencer. Mas o que é consciência fonológica? Bem, consciência fonológica é a habilidade que a criança adquire de manipular os sons da fala, tá? A criança vai percebendo que quando ela fala, ela ali na sua fala tem um som, que aquele som tem uma representação de uma letra, tá? Então, é essa habilidade. Lembrando que ler e escrever é ensinado, tá? A criança nós não nascemos para ler e escrever. A gente ensina esse código para a criança. Tá? E a consciência fonológica vem o quê? Vem desenvolvendo a criança essa facilidade na leitura e da escrita, tá? E aí as pessoas às vezes confundem consciência fonológica como o quê? Como um método. Consciência fonológica não é um método, gente. Consciência fonológica é a habilidade que a gente tem de manipular os sons da fala, tá? Ela é oral, tá? Ela não existe nada de escrever, é só na oralidade, só na fala, porque a criança tem que perceber que quando ela fala uma palavra, digamos assim, mala,
mal, ela pronuncia essa palavra, ela canta essa palavra, ela fala essa palavra, ela percebe que ali quando ela fala, tem umas letras, tem uns símbolos ali, uns códigos que ela vai conseguir entender. Então, é isso aí, consciência fonológica. Então, não é método, tá, gente? É uma habilidade, e dentro da habilidade de a gente manipular esse som, e dentro dessa habilidade, a consciência fonológica, tem outras habilidades, isso sim, tá? E ela fornece para a criança, tá, uma autonomia sobre a sua própria língua escrita e falada. Isso mesmo, quando a criança começa a desenvolver, a perceber, a falar, a manipular os sons da sua fala, ela consegue perceber na hora da escrita o que ela está escrevendo, o que ela quer escrever. Que aquele código, ela consegue transferir ele por letras e fazer aquele código virar palavras. E isso contribui assim, ó, significativamente para o processo da aprendizagem, tá? Aí você consegue, em menos de 6 meses, fazer o seu aluno ler e escrever e produzir textos, certo? Você consegue desenvolver essa habilidade na criança, que ela vai fluindo de uma maneira leve, lendo e escrevendo texto em menos de 6 meses. E qual é o maior benefício para trabalhar a consciência fonológica nos seus alunos? Gente, o maior benefício que vem para a criança na consciência fonológica é a leitura, tá? Que quando a criança tem ali o precursor na educação infantil sendo bem trabalhada, ela vai desenvolvendo aquela habilidade, rapidinho ela desenvolve a leitura. Então, o maior benefício de trabalhar a consciência fonológica nos seus alunos é o desenvolvimento da leitura, tá? Você consegue, a criança tendo essa consciência, ela consegue rapidamente ler e escrever textos em menos de 6 meses. Se a criança tem 6 anos, mais de 6 anos, e for trabalhada rapidinho, ela está conseguindo fazer isso, escrevendo texto em menos de 6 meses, certo? Aí você deve estar pensando aí, Helena, isso é fácil? Isso é para o professor? É para o professor mesmo, e a gente consegue, tá? Por que trabalhar a consciência fonológica nos seus alunos é importante? Por que você acha que seria importante trabalhar isso nos alunos? Por que os alunos têm que aprender essa consciência fonológica? Primeira coisa, ele tem que compreender, quando ele aprende ali a consciência, que a frase tem várias palavras, certo? Ele começa a compreender isso, ele começa a compreender o sentido de uma palavra. Quando ele fala a palavra, tipo assim, macaco, ele começa a compreender o que ele está falando e o que ele está juntando ali, certo? Então ele aprende a divisão das sílabas, ele aprende a formar sílabas e saber que a sílaba forma uma palavra, e aí ela vai aprendendo a dividir aquelas sílabas. Ele começa também a entender o conceito de fonema, tá? Então isso é importantíssimo, saber que um grafema que uma letra tem um som, que aquele som é um fonema. Você vai trabalhando aqui com a criança, ela vai desenvolvendo essa habilidade. Então isso é muito importante, gente. Para leitura e para escrita é fundamental. E além de saber trabalhar a identificar o fonema, ele vai também saber, quando você trabalha a literação, a identificar ele nas palavras. Isso, né? A criança ali vai sabendo identificar a letra que falta, qual a letra que está faltando. Por quê? Foi bem trabalhado a consciência fonológica dela. Ela sabe, se você misturar as sílabas, rapidinho ela consegue formar uma palavra com aquelas sílabas que você misturou. Então ela começa a identificar as sílabas das palavras. Ela começa a ler rapidamente textos e criar novas palavras. Então, por isso que é importante você ter essa consciência de estar trabalhando a consciência fonológica nos seus alunos, que com isso ela vai poder ser capaz de ler e escrever textos em menos de 6 meses, com toda a garantia, gente. Porque a criança, quando ela começa a dominar, você começa a ensinar logo no início do ano ali as primeiras sílabas. Ali vai uma semana, 2, terceira, a 4ª semana, o que você ensina para ela, rapidinho ela aprende. Porque ela já está vencendo o código, né? Ela foi bem trabalhada, está sendo bem trabalhado com ela ali, os sons das letras, o fonema na hora da leitura, a junção dos grafemas, e isso é importante para a criança. E ela rapidinho, fazendo aquele som, aquela junção,
A nova sílaba que você chega para ela ensinando, ó, pega rapidinho, tá? Então, quando a gente trabalha bem mesmo, assim, todos os dias, a criança aprende rapidinho. Por isso que é muito importante você ensinar para a criança a consciência fonológica, tá? E se você não trabalhar a consciência fonológica, o que vai acontecer? Pensa aí um pouquinho. Se eu não trabalho essa consciência de letra, som, se eu não trabalho a consciência de palavras, se eu não trabalho a consciência de frases, como vai ficar essa criança? Primeira coisa, gente, ela vai ter dificuldade na leitura. Porque como a gente começa lendo sons, fazendo sons para ler, ela vai ficar repetindo a letra. Como é que é isso, Helena? Tipo assim, ela vai ler a palavrinha macacó, certo? Ela vai ficar lendo M-A-M-A-C-A-K-C-O-Có. Então, se você não trabalha a consciência com ela, ela não vai entender que o M, junto com a ma, ca, có. Por quê? Ela conhece só a letra, certo? Aí, até a fala dela vai ser tardia, porque quando você articula o som com a criança fala uma palavra ali que tem uma troca, você articula corretamente, a fala dela melhora. Com certeza, tá? Ela não vai ter dificuldade para pronunciar as palavras na hora da leitura, porque está sendo bem trabalhado na sala de aula, está bem trabalhado todos os dias. Para o primeiro ano, então, isso é fundamental, porque aí ela não tem dificuldade de fazer a correlação de ligar uma letra ao som. Porque se você mostrou ali o sonzinho, juntou o som da consoante, juntou com a vogal, fazendo a leitura de sílabas, para ela é um passo assim, tá? E também diminui os erros ortográficos, isso mesmo, tá? Porque você trabalha o som e na hora que ela vai escrever, pede para ela falar a palavra para ela escrever. Ela vai lembrar dos sons da palavra. Repete aí a palavra para mim. Digamos assim, sofá. Fala, pensa na letra. Aí ela vai fazer a correlação. Só. Quem é o só? Aí você coloca ela para pensar. A criança aprende. Ela lembra. É o S? Aí você confirma. Porque ela faz a correlação do som com a letra e rapidinho. Só, fá. 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 Quem é essa letra? Quem é esse som? Ó. Aí ela rapidinho ela já... Porque a gente fala e escreve, tá? Tá certo que você pensa aí, mas o nosso português tem tantas semelhanças de letras, de fonemas, de grafemas. Mas a criança vai aprendendo e você vai ensinando da maneira correta, tá? Outra coisa, não tem problemas nenhum em dividir as palavras em sílabas. Isso mesmo, ela aprende rapidinho, na hora de separação de sílabas, ela não erra. Por quê? Ela tem consciência da família, das sílabas, rapidinho ela aprende juntar, separar, tá? E isso no primeiro ano que a gente mais faz, né? Juntar sílabas, separar sílabas, pra gente formar as palavras, depois formar as frases. Ela não tem dificuldade nenhuma de fazer sons de familiares. Como é que é isso, Helena? Tem uns sonzinhos igual o V e o F. Ela não tem dificuldade, ela escreve vaca, faca, sem nenhuma troca, tá? Por quê? Trabalhou bastante o som do V, trabalhou bastante o som do F, e ela tem aquela consciência ali de que na hora de vaca ela faz o som, sabe? Então, a consciência vem primeiro, para depois vir a escrita, né? Aí, no momento que ela vai escrever, rapidamente ela já lembra. Igual o M e o N, a mesma coisa. O B e o D, a mesma coisa. O B e o P, T e D, a mesma coisa. A criança vai, de tanto você articular para ela, trabalhar essa consciência do som de cada letra, ela vai dominando e vai errando muito menos, tá? Então, e aí ela consegue, assim, um processo de ler e escrever em menos de 6 meses com uma fluência maravilhosa, com uma ortografia maravilhosa, porque consciência fonológica bem trabalhada, tá? E onde as pessoas mais erram na hora de trabalhar a consciência fonológica? As pessoas erram
Erram sim, porque tem professores e até pais que muita gente pensa também que é só dar a letra para a criança, ela vai ali, dei a letra, ela vai aprender a ler e escrever sozinha. Eu dou lá o A, B, C, D, dou-lhe o alfabeto, ela vai aprender a ler e escrever sozinha. Vai não. Ela pode até aprender, tá? Mas vai ter mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Vai passar o ano inteiro todinho, chegar no final do ano, até ela compreender isso aí por ela própria, tá? Porque quando você vai ensinar, tá lá a palavra dia, D-I-A, D-I-D, sabe? A criança, isso é trabalhoso para ela. Se você passa por ela e manda ensinando o som, ó, faz o som, ó, dia, é rapidinho. Noite, rapidinho ela consegue. Faz o som, ó, faz o som. E com o som ela consegue vencer, tá? E aí, há casos em que os pais pensam que dando a letra à criança sozinha, tá? Mas isso não é assim, porque é importante a letra para a criança? É importante, tá? É um dos aspectos importantes para a criança aprender a letra. Mas a criança aprende a letra, aprende a grafia da letra, aprende o som da letra. Olha para vocês verem qual a importância da letra. Porque ela é um código, né? Que a gente está ensinando para a criança. A sua maneira de escrever, que é a grafia dela, o som que ela tem e o nome da letra, tá? Então, são 3 coisas importantíssimas da letra. Mas na hora de juntar, a gente faz som. Não tem jeito, né? Na hora de juntar, a gente precisa fazer a consciência fonológica, lembrar qual o sonzinho daquela letra que se junta com a vogal, que aí forma um som e uma sílaba, e da sílaba forma a palavra. Tá? Então, isso é muito importante para a criança. Aí você deve estar pensando aí, por onde começar? Por onde começar que vai fazer a criança ler e escrever texto rapidamente? Por onde começar que essa criança vai ler e escrever texto em menos de 6 meses? Né? Gente, a consciência fonológica ela começa a ser trabalhada lá na educação infantil. Porque a educação infantil é um precursor da alfabetização. Tudo que se aprende ali, tudo que se ensina ali, ela vem ali acumulando saberes para chegar no primeiro ano, na alfabetização, estar pronta para ler e escrever com facilidade. Ela consegue ler e escrever textos em menos de 6 meses com maior tranquilidade, certo? Porque foi bem trabalhada ali na educação infantil, tá? Então, como é que vai se trabalhar na educação infantil? Com músicas que têm rimas, cantiga de roda, parlenda, tá? Porque a criança precisa falar, cantar, tá? Então, aproveitar das músicas na educação infantil e fazer comparação e perguntar qual palavrinha que rima, que palavrinha que a gente está cantando que rima com essa outra palavrinha. Então, isso são atividades lúdicas, tá? E orais que a criança vai ouvindo e vai aprendendo. E quando você chega no primeiro ano, na alfabetização, é um passo aqui para ela ler e escrever aí em menos de 6 meses. Por quê? Foi bem trabalhada, tá? Então, você deve estar pensando aí, Helena, como eu vou organizar isso? Olha, a gente tem que pensar em várias atividades, tá? Que você faça, que você consiga trabalhar em sala de aula, que você consiga trabalhar com seus alunos para ele ler e escrever em menos de 6 meses aí com facilidade, de uma forma eficaz. Você separa aí umas atividades para ser realizada todos os dias com música, tá? Aproveita das músicas que tenham rimas, tá? Que são as melhores, tá? E também, na hora das rimas, começar a bater palmas. Porque na palma, no corpo ali com a criança, ela consegue assimilar melhor. Ela consegue perceber melhor. Por quê? Quando você for trabalhar na escrita, a consciência já está pronta, certo? Ela já consegue rapidamente pensar. Quando você trabalha ali, digamos assim, uma musiquinha, é bem comum, o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Olha só a rima aí. Olha só a criança fazendo a identificação de pé com quer. Então isso ela pega rapidinho. E você tem que fazer a criança ter um olhar para essa rima, tá? Você não consegue assim, o que é rima? A criança não vai saber o que é rima. Mas se você falar assim,
Olha, nessa música tem umas palavras que parecem iguais. Vamos ver? Vamos cantar? Pega uma parlenda. Olha, quais as palavrinhas que têm o mesmo som? Vamos ver, vamos falar, vamos repetir. Porque aí, através dessas atividades, tá? De rimas, de aliteração, é que a gente consegue ali vivenciar com a criança, que ela começa a desenvolver a consciência fonológica, tá? E aí, o jeito mais certo de trabalhar a consciência fonológica, primeiro passo é a criança perceber a palavra. Não tem a música? Não percebeu a palavra? Então, o primeiro passo é a criança perceber a palavra. Porque aí você consegue rimar João com pão, né? João com mão. Aí a criança vai dando opções para a criança ter outras palavras que ela consegue rimar. Isso é muito importante para a criança, tá? Aí você tem as rimas. Você vem com o quê? As aliterações. Pega ali uma letra, digamos a letra B. O que a gente tem com letra B? Mostra a lista de palavras. Bola, bala, bolo. E a criança vai percebendo, tá? A primeira letra, ela vai fazendo, isso vai tendo significação para ela, tem um significado que ela consegue dominar na hora da leitura e da escrita, tá? Outra coisa, consciência de sílabas, tá? Ela teve a consciência de palavras, agora vamos brincar com as sílabas. Isso mesmo, pegue objetos aí na sala, ou pegue as mesmas palavras da rima. Olha, quantas vezes a minha boca abriu para dizer a palavra chulé? Olha, vamos contar? Chulé. A criança precisa disso, porque na hora que ela for escrever, for separar as sílabas, ela já vai estar lembrando disso aí. Fez uma base, fez uma consciência na cabecinha dela que ela está desenvolvendo. Depois da consciência de palavras, vem a consciência de frases. Porque a criança, como já disse, ler e escrever é ensinado. A criança não sabe o que é frase. A criança não sabe o que é palavra, mas você precisa mostrar. Olha um objeto, vamos falar uma frase. Que objeto é esse? Caneta. Quantas vezes a gente abriu a boca para dizer a palavra caneta? Aí já logo falam. E é bom quando a gente pega umas palavras maiores, como elefante, porque o E sozinho, né? Eles ficam assim, para bater uma palma na letra E. E aí é que você vai estimulando a criança. Então, você pode pegar uma semântica de palavras, um tema aí na sua sala e tá trabalhando isso aí, tá? Porque é na oralidade, é falar todos os dias, é cantar todos os dias, tá bom? Fez com palavras, agora de frase. Vamos falar uma frase para essa caneta. A criança começa a perceber e você começa a contar. A caneta é azul, ó, né? Teve até que a brincadeira da caneta azul, né? Então você começa a contar, ó, ela tem que perceber que A é uma palavrinha. Caneta, outra palavrinha. Outra palavrinha. Azul, outra palavrinha. Então, ela vai percebendo, ó, a caneta é azul. Consciência de frase. Isso na oralidade. Porque quando você for fazer isso na escrita, gente, não tem segmentação nenhuma. Ela faz uma tranquilidade, separando espaço. Por quê? Aprendeu na oralidade. E por último, a consciência fonêmica. Por que a consciência fonêmica é a última? Porque ela vai ser na hora da escrita. Na hora que ela está saindo lá do pré-silábico, para o silábico sonoro, para o alfabético, essa hora que ela vai ter que perceber, pela consciência fonológica, qual a letra que falta. Pela consciência fonêmica, qual a letra que falta. Tá? É aí que ela percebe. Digamos lá, voltamos na palavra macaco, que é mais lá no início do ano que a gente ensina, tá? Aí você vê a criança escreve ma-se-co. Aí você pede para ler, pede para ela falar. Ela olha para o papel, fala novamente. Que letra que falta? Você vai dar pergunta. E ela consegue, ela fala novamente a palavra e ela vai nos pedacinhos. Ma, ca, co. Quem falta é o A, tia. Vendo? É a consciência fonêmica. Aí a criança está pronta. Ela entendeu o que é uma palavra, ela entendeu o que é uma frase, e na hora dela que ela vai escrever essa palavra, ela sabe perceber
qual letra que está faltando. Gente, isso a criança faz com que ela seja capaz de ler e escrever textos assim em menos de 6 meses, numa maior tranquilidade. Que com 1 mês ela já está escrevendo palavrinhas. 2 meses, frases. Daí é um pulo para escrever a produção de texto, tá? Porque ela foi bem preparada. Ela está bem preparada assim, na oralidade, na consciência fonológica dela. Porque se a gente não trabalha, tá? Se a gente não desenvolve isso na criança, ela tem muita dificuldade. Ela tem uma enorme dificuldade ali. Ela vai demorar a ler, ela vai demorar a escrever. Quando escrever vai ter muitos erros ortográficos, porque ela não vai saber pensar naquela palavra que ela quer escrever, certo? Aí você está pensando aí, Helena, quanto tempo que eu vou trabalhar todos os dias essa consciência? Quanto tempo que eu vou trabalhar essa consciência fonológica? Gente, a gente trabalha isso tempo, 10 a 15, o máximo 20 minutos de acordo com a turma, por dia. A gente não pode deixar. A primeira coisa que a gente faz ali no alfabeto, leitura do alfabeto, já vem fazendo som. Já é o momento ali da consciência fonológica das letras em ordem alfabética. Isso é muito importante para criança de alfabetização, para criança de 1º ano. Isso é fundamental, porque ela precisa. Você pode repetir, que ela não vai se cansar, porque ela está aprendendo, tá? E principalmente quando você tem uma turma heterogênea que tem vários saberes diferentes ali, uns na frente, uns mais precisando de ser puxados, você precisa trabalhar isso todos os dias. Pega aí uma letra, uma consoante que você quer trabalhar. Pega objetos dessa consoante. Pega a fala da criança. Pega a criança pensando qual letra começa, qual letra começa. Fala aí pra mim. A criança começa a falar. E isso é uma atividade que você faz em 15 minutos todos os dias no início da aula. Helena, estou nas sílabas complexas. Precisa? Precisa. As sílabas complexas também precisa. Essa semana na minha turma, eu estou no R após consoantes, né? O brá, o trá, o brá. A criança tem que perceber que quando ela fala livro, tem o. Se eu não faço isso para ela, na hora que ela for escrever, ela escreve livro. Por quê? Ela não percebeu a consciência dela do R ali no meio. Tá? A consciência fonêmica ali no meio. Então, isso é muito importante. Fazer todos os dias lista de palavras, leitura de palavras, porque a criança tem que estar lendo e falando ali, movimentando, porque ela precisa perceber. A alfabetização, ela tem que fazer isso o ano inteiro. Eu faço o ano inteiro com meus alunos. Por isso que todos estão lá, lendo e escrevendo em menos de 6 meses. Por quê? De tanta gente trabalhar assim. Porque na hora de produzir, na hora de escrever textos, frases, eles estão ali, com a consciência prontinha, falando e escrevendo, falando e escrevendo. Isso é muito importante para a criança. Ela ter essa consciência que ela fala, tá? Ela pensa, depois ela escreve. E depois ela vai ler se está certo. Tá? São habilidades que a gente desenvolve na criança, tá? Ler e escrever são habilidades que a gente desenvolve na criança durante o ano. E como você consegue ler e escrever de uma forma mais eficaz? Que a criança consiga fazer isso em menos de 6 meses, trabalhando com consciência fonológica nos alunos, tá? Isso é para ele ser capaz mesmo de ler e escrever em menos de 6 meses. Os meus são capazes, tá? Aí você deve estar pensando, tem alguma história aí, Helena? Gente, eu tive o Davi. Quando eu estava preparando a live aqui, eu lembrei dele. O Davi, ele tinha muita troca na fala, mas trocava tudo. Mas era incrível como ele escrevia correto. Ele tinha fono, a fono. Quando começou, o Davi era um tipo de fala. Quando nós estávamos no meio do ano, era outra fala, outra escrita. Por quê? De tanto eu trabalhar com ele, porque eu sou assim, eu sou muito dedicada e ao mesmo tempo eu sou objetiva e fico de olho nos meus alunos, sabe? Cuido mesmo. Precisou, estou indo atrás. Porque a criança, para mim, que passa por mim, ela tem que conseguir ler e escrever. Só se ela tiver algum transtorno. Aí
já não está nas minhas mãos. Mas a criança que é típica, tá? Tranquila, nas minhas mãos, sai lendo, escrevendo e muito bem. Porque a maneira que a gente trabalha, a maneira que você aborda, que você busca essa criança, que você cuida dessa criança, ela consegue sim ler e escrever em menos de 6 meses. E o Davi saiu assim lendo e escrevendo uma maravilha. Pouquíssimas trocas, tá? Porque a nossa língua a gente sabe que tem umas trocas que às vezes são difíceis para a criança conseguir assim fazer mesmo, assimilar, tá? Então ela consegue assim, conseguiu. Outra criança esse ano foi o meu Guilherme. Meu Guilherme chegou para mim 5 de maio. Fiz questão de anotar a data porque a gente que está alfabetizando as crianças no meio do caminho, tudo lendo palavrinhas e frases. Você recebe um aluno novo, quem é professor aí sabe. Meu Deus, por onde começar? O que eu vou fazer com essa criança? Fiz a diagnose com ele, pré-silábico. Escrevia letras para aqueles desenhos e pronto. Perguntei se sabia ler, conseguia ler nada. Comecei como se estivesse começando no início do ano com ele. E chamei a mãe, né? Essa é a hora da parceria, tá? Se você quer seu aluno lendo e escrevendo em menos de 6 meses, família é uma parceira também. Porque se criança não faz atividade de casa, criança tem dificuldade, tá? E aí trabalhei com ele. Guilherme levava até 3 atividades bem simples para casa para treinar. E eu com ele no trabalho individual em sala de aula. Guilherme tá tranquilamente no mesmo nível de todos da sala. Uma família feliz. Eu mais feliz ainda, né? Que professora, quando vê seu aluno lendo, ela joga ele para cima, ela põe ele de cabeça para baixo, porque eu sou assim. Quando tá lendo, gente, é bonitinho demais. É uma gracinha demais conseguir ler. Sabe, aquelas coisinhas tão pequenininhas, aquelas mãozinhas tão suaves escrevendo. Ah, não tem preço, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Helena, você é um exemplo de amor. Acredito que você é o amor ver seus filhos. Admiro você e amo ver seus filhos. Oi, Valquíria, obrigada, viu? A gente que trabalha, principalmente na alfabetização, Valquíria. Primeira coisa, respeito por quem chega para aprender. Porque, como eu falei na live de ontem, aprender é adquirir alguma coisa, né? Um conhecimento. E ensinar, a gente tá desenvolvendo aquela habilidade na criança, né? E se a gente não souber trabalhar, a gente frustra, tolhe e a gente não consegue ver a criança crescer. Certo, gente? Então, foi isso, tá? Sobre consciência fonológica hoje. E amanhã a minha live vai ser às 17 horas, porque amanhã é aniversário da minha filha. A gente vai comer um bolinho aqui mais tarde. E aí eu vou fazer uma live às 17 horas sobre leitura, tá? E se você tiver alguma pergunta, você tem alguma pergunta, Ana? Deixa eu ver. Tiana, a melhor alfabetizadora que já vi. Tiana, olha, vou ficar um pouquinho assim, sabe, lisonjeada, mas assumir, porque são os que meus pais falam, tá? Tem um aluno, o Gabriel, o ano passado ele saiu da escola. A mãe dele até hoje me vê e fala, a melhor alfabetizadora do meu filho, a melhor professora do meu filho. Então, obrigada pelo carinho. A gente tem que fazer assim, porque a primeira coisa, a gente ama o que faz. E procurar sempre fazer o melhor. E respeito com aquele ser tão pequenininho, tão ali procurando saber o que faz, com aquele tanto de letra na frente, né? E a gente vai devagarinho, devagarinho, semeando. E no final, assim, de 4, 5 meses, a gente tem lá, eles lá lendo, escrevendo ali, uma gracinha. A gente chega a sonhar com isso, né? Então, é isso aí, gente. Uma boa noite. Obrigada a todos vocês. Até amanhã, às 17 horas, uma live sobre leitura. Me aguarde.